Momento missionário. Sérvia. A Sérvia hoje possui mais de 7 milhões de pessoas. O cristianismo corresponde a mais de 80% da religião do país. Entretanto, os evangélicos correspondem somente a 0,6%. Ou seja, uma conta que não fecha. A história da Sérvia remonta a tempos antigos e é marcada por uma série de eventos decisivos desde o seu nascimento. Quem olha essas lindas paisagens não imagina o horror enterrado debaixo do gelo. O nascimento da Sérvia como uma entidade política pode ser traçado até o início da Idade Média, quando várias tribos eslavas se estabeleceram nas regiões montanhosas e apertadas dos Balcãs. A região dos Balcãs é uma área geográfica no sudeste da Europa. A região leva o nome das montanhas dos Balcãs, que se estendem por toda a Bulgária. A Península Balcânica faz fronteira com o Mar Adriático a noroeste, o Mar Jônico a sudoeste, o Mar Egeu ao sul, os Estreitos Turcos a leste e o Mar Negro a nordeste. Durante os primeiros séculos de controle sobre os Balcãs, o Império Otomano, que era muçulmano, concedeu vários níveis de tolerância à população cristã, e especialmente a cristãos ortodoxos, que não estavam sob a proteção do Vaticano, como eram os católicos ocidentais. O Império Otomano era, em princípio, tolerante com os cristãos e os judeus, mas não aos politeístas, aqueles que adoravam vários deuses, em conformidade com a lei de Sharia, que é o sistema jurídico do islamismo. As conversões obrigatórias são contra a lei de Sharia, e não eram uma prática normal, então não eram praticadas. Apesar dessas situações serem antigas desde a época da formação do Império Otomano, eram tolerâncias otomanas, que foram particularmente úteis comparadas com a situação contemporânea na Europa. Mas nenhuma tolerância pode impedir uma sede de independência, mesmo que ao custo de derramamento de sangue. Durante o século XIX, a Sérvia enfrentou uma série de desafios, incluindo conflitos territoriais com o Império Otomano e outros estados vizinhos, bem como lutas internas pelo poder. No entanto, o país conseguiu consolidar a sua independência e expandir gradualmente o seu território. No final do século XIX, a Sérvia desempenhou um papel importante nos conflitos balcânicos, que levaram à queda do domínio otomano na região. Esse conflito foi conhecido como a Guerra dos Balcãs, entre 1912 e 1913, e que resultou na expansão territorial da Sérvia, que incorporou partes da Macedônia, Kosovo, entre outras regiões. No entanto, o período entre as duas guerras mundiais foi marcado por instabilidade política e social na Sérvia, culminando no assassinato do rei Alexandre I, em 1934. Durante a Segunda Guerra Mundial, a Sérvia foi ocupada pelas forças do Eixo e um governo colaboracionista foi estabelecido. Após o fim da guerra, a Sérvia se tornou uma república dentro da República Socialista Federativa da Iugoslávia, que era liderada por Josip Broz Tito. Durante a década de 1990, a Iugoslávia entrou em colapso devido a conflitos étnicos e políticos, resultando na independência de várias repúblicas, incluindo a Sérvia. Surgia uma luz no fim do túnel. Em 2006, Montenegro declarou independência da Sérvia, e o país passou a ser conhecido como Sérvia e Montenegro.
Finalmente, em 2008, a Sérvia declarou a sua independência total, tornando-se uma nação soberana reconhecida internacionalmente. Desde então, a Sérvia tem enfrentado desafios em sua jornada rumo à estabilidade política e ao desenvolvimento econômico, mas o seu povo demonstrou resiliência e determinação em construir um futuro próspero para o país. A Sérvia é uma nação com problemas de relações públicas. Ela se vê como defensora da Europa e da fé cristã contra a agressão muçulmana, como incompreendida e traída pelo restante do cristianismo, e por fim, como vítima de uma guerra de propaganda. Por outro lado, grande parte do mundo percebe a Sérvia como um poder belicoso, hipernacionalista, culpado de limpeza étnica e atrocidades, e como um perpetrador de ódio etno-religioso. Ambas as visões têm alguma justificativa. Uma longa história de vitimização por outras nações, como os turcos, austríacos, alemães, croatas, entre outros, deixou um legado de amargura. Os evangélicos na Sérvia enfrentam muitas dificuldades. A recente lei de religião cria dificuldades para todos os novos grupos religiosos, incluindo os novos grupos evangélicos. Os protestantes, em torno de 110 mil pessoas, têm uma longa história entre as minorias húngaras e eslovacas, mas pouco impacto entre os sérvios e albaneses. Muitos não vivem sua fé. Para grupos onde a identidade étnica determina a identidade religiosa, os evangélicos podem parecer traidores e parte de uma seita religiosa. Mas apesar de todos esses desafios, igrejas mais novas crescem e ministram Cristo aos outros. As igrejas romani crescem mais rápido na Sérvia e refletem bem a cultura do povo romani. Ore por um verdadeiro avivamento na Sérvia. Ore pela cura e transformação verdadeira da identidade sérvia. Somente Deus pode restaurar uma nação e transformar o seu caráter. Agora conta pra mim, o que você acha sobre essa realidade na Sérvia? Escreve aqui nos comentários e dá uma olhada no que as pessoas estão comentando. Agora, se você quiser saber se a Itália é uma nação cristã, é só clicar no vídeo que está aparecendo agora na sua tela que eu já te conto.